curso Knapse, tudo bem? Vamos continuar agora falando um pouquinho sobre os componentes químicos das células que a gente vem falando já agora nessa parte do módulo de biologia celular. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, que codificam toda a informação genética de uma célula, vocês lembram? Nessa aula a gente vai falar de um outro componente muito importante dos organismos vivos, que são as proteínas, que em diversos casos a gente também vai se referir a elas como peptídeos. Como a gente fez com os ácidos nucleicos e como a estrutura dos ácidos nucleicos e grande parte das moléculas biológicas, as proteínas são polímeros. Elas são formadas pela repetição de diversas estruturas. E para a gente conhecer a estrutura do polímero, foi o que a gente fez nos ácidos nucleicos, a gente precisa conhecer a estrutura do monômero. Qual é o tipo de monômero que vai constituir, que vai se repetir para formar os polímeros, que a gente vai chamar de proteínas. No caso das proteínas, esses monômeros é o que a gente chama de aminoácidos. Aminoácidos. E aí a gente vai entender como que é a estrutura dos aminoácidos, e a partir da estrutura dos aminoácidos a gente vai ver como eles vão se associando uns aos outros para formar as proteínas. Os aminoácidos, eles são baseados sempre em um carbono central. Como a gente viu no módulo de química orgânica, o carbono faz 4 ligações. Lá na aula 1 de química orgânica, se você for ver. O carbono faz 4 ligações. E aí a gente vai colocar vários radicais ao redor desse carbono. O primeiro é mais simples aqui em cima, ó, vou colocar um hidrogênio. Um hidrogênio. E aí agora a gente vai ter 2 radicais que vão ser efetivamente que vão dar nome para esse nosso monômero. Ó, amino. Se ele é um amino, a gente vai colocar aqui um radical amina, NH2. E ele não é simplesmente amino. Além de amino, ele é o quê? Ele é ácido. Amino, já coloquei. Vou colocar aqui agora, ó, uma função ácido carboxílico. Então, olha só o que eu fiz aqui. Eu pus um carbono. Nesse carbono eu coloquei um grupamento amino. E do outro lado eu coloquei um grupo ácido. Como é que eu vou chamar isso aqui? Vou chamar de aminoácido. E essa última ligação? Essa última ligação vai receber um radical qualquer. Então, olha só, o meu aminoácido tem um grupamento amino, um grupamento ácido e um radical qualquer. Esse radical vai identificar qual é o aminoácido que a gente está falando. Então, a gente está falando de um ácido glutâmico, a gente está falando de uma glicina. Independente de qual for esse radical, sempre eu vou ter um aminoácido. E na maior parte desses aminoácidos, olha só o que vai acontecer. Eu tenho um carbono com 4 radicais diferentes. De novo, o que a gente aprendeu no módulo de química orgânica, o carbono com 4 radicais diferentes é um carbono assimétrico, é um carbono quiral, é uma molécula de isomeria ótica. E o que vai acontecer? Olha só. Esse grupamento amino, ele tem uma característica de pH básica. Grupamento amino faz com que isso seja uma base. Mas lá do outro lado, ele tem um grupamento ácido. Então eu consigo reagir um grupamento ácido de um aminoácido com o grupamento básico de outro aminoácido. Da seguinte maneira, eu vou fazer um esqueminha mais simples aqui para a gente conseguir representar a forma com que
esses polímeros, que a gente chama de proteínas, vão se formar. Eu vou ter um carbono. Esse carbono tem um grupamento ácido, que eu vou representar só assim, ó, COOH. Ele tem aqui em cima um hidrogênio, e aqui, agora eu vou representar direitinho, ele tem um grupamento amino, ó, NH, e aqui embaixo ele tem um radical, R1. Agora eu vou fazer outro aqui, ó, ele tem HO, C, dupla O, o ácido. Temos o carbono central, o hidrogênio, o grupamento amino do outro lado, e aqui embaixo o radical R2. Tá vendo? Um aminoácido, outro aminoácido. O que vai acontecer nessa reação? Olha só. Esse cara aqui, ó, esse H, vai juntar com esse OH e HHO, H2O. Vai sair uma molécula de água. Esse nitrogênio aqui, ó, vai dar a mãozinha para esse carbono. Então HO sai água e o nitrogênio liga no carbono. Essa ligação que eu fiz em amarelo é a ligação entre dois aminoácidos que vai se repetindo para formar uma proteína. O nome dessa ligação é Lig-Pep. Lig-Pep, ligação peptídica. Ligação peptídica por quê? Porque vai formar, quando a gente repetir ela várias vezes, vai formar um peptídeo, que é uma proteína. Agora, para que a célula usa uma proteína? Né? Legal, a gente entendeu como funciona a estrutura. E mais uma vez eu queria mostrar para vocês que, olha só, eu formo uma fita. E nessa fita eu tenho radicais pendurados. Radical R1, R2, se eu colocar outro vai ter R3. Cada aminoácido vai usar a porção amina e a porção ácido para formar uma estrutura principal, com radicais laterais. E aí o que vai acontecer? Esses radicais vão interagir entre si. E essa proteína vai começar a ter outras conformações. Então olha só. Quando eu formei a proteína, ligando um aminoácido no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro, eu formei uma molécula linear. Uma molécula que tinha forma de fita, com alguns radicaizinhos pendurados. Essa forma de fita da proteína é o que a gente chama de estrutura primária. Mas aí o que vai acontecer? Esses radicais vão começar a interagir entre si. E aí essa fita, ela vai começar a se espiralizar. Ou ela vai fazer o seguinte, ela vem e volta. Vem e volta. Esses dois tipos de estruturas, espiralizado ou essa estrutura de vai e volta, são estruturas que a gente chama de estruturas secundárias. E a formação delas depende de qual radical, de qual aminoácido eu tenho na hora de formar essa proteína. Se vocês quiserem saber um pouco mais a fundo, essa estrutura espiralizada chama alfa-hélice. E essa estrutura de vai e volta chama folha beta. Mas o importante disso é que ainda, ok, esses radicais estão aqui, ó, interagindo entre si, tá vendo? Ó? Eles estão todos aqui penduradinhos, interagindo entre si para formar as estruturas secundárias. Essa proteína vai, depois de formar estruturas secundárias, se enovelar numa estrutura mais complexa do que as estruturas secundárias.
E dependendo dos radicais que cada um desses aminoácidos tenham, ela vai ter uma estrutura de enovelamento diferente, que a gente chama de estrutura terciária. E é essa estrutura terciária, a forma final da nossa proteína, que vai definir, que vai refletir a função biológica dessa proteína, que pode ser as mais diversas. Ela pode ser uma enzima, ela pode ter função estrutural, ela pode ser um hormônio, ela pode ser uma molécula de sinalização. As proteínas, em geral, fazem quase tudo no nosso metabolismo e no metabolismo celular. E o que define isso é a sua estrutura terciária. Gente, de novo, isso está muito bem explicado no nosso site. Se vocês forem lá, vai ter um texto bem bacana para complementar todo esse resumo que a gente fez aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida de tudo isso que eu falei, mandem um e-mail pra gente no duvidas@quinapse.com.br. Curtam a nossa página no Facebook, dê um joinha no vídeo, se inscrevam no nosso canal e a gente se vê na próxima aula. Um abraço!